Seja bem-vindo a mais uma edição do AmparoCast. Aqui, você já sabe, a pauta é amparo e semanalmente apresentamos, de repente, discussões, serviços, situações que estão, de repente, acontecendo no momento que tem a ver com nossa cidade, e você, nessa edição, vai conhecer um pouco mais sobre a Conferência Municipal de Saúde Mental, que nesta semana já está acontecendo as chamadas pré-conferências, onde as equipes de saúde mental estão em contato com as unidades básicas de saúde. Se você acompanhar o site da prefeitura, redes sociais, você vai ver uma agenda com todas as escalas, e depois, no mês de abril, temos a conferência, que na verdade é um apanhado, tudo que foi definido em se tratando de políticas públicas de saúde mental na cidade de Amparo. E falando do tema, nós hoje vamos ter três entrevistados, né? Um convidado especial, porque normalmente a gente traz aqui as pessoas que trabalham no dia a dia da prefeitura, seja num equipamento de saúde pública, seja o pessoal do esporte que já esteve com a gente aqui. Semana passada tivemos um papo super legal sobre o PROCON, mas hoje temos a equipe do CAPES 2, tô certo? Com 2 dos psicólogos daquele local e a presença do presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Ubirajara Romero, né? Que eu vou chamar durante todo esse podcast de Bira, né? O Ubirajara, como ele disse, pode chamar o que você quiser, né? E ele já é um conhecido nosso aqui, e você vai conhecer um pouco mais também sobre o trabalho do Conselho e a importância da participação popular durante, claro, todo o período, mas principalmente nas conferências de saúde, no caso da saúde mental. Ubirajara, seja bem-vindo. Como que é, primeiro, esse dia a dia, como que é a dinâmica de um conselho, e principalmente do Conselho de Saúde aqui, para o pessoal entender? Olá. A dinâmica do Conselho é basicamente em reuniões mensais, onde a gente delibera pautas da saúde, sobre políticas de saúde, e a gente fiscaliza. O Conselho, na verdade, ele é um órgão independente, deliberativo, ou seja, ele vota, né, e fiscalizador. Tá? Então a gente fiscaliza. Então, o conselheiro pode ir em unidades de saúde de família, o conselheiro pode conversar com as pessoas, deve conversar com as pessoas, ver quais são os problemas, né, buscando a melhoria do nosso atendimento. Perfeito. Que não é ruim, não. O nosso atendimento é muito bom, né, mas sempre tem coisas para melhorar. Então o Conselho é um órgão independente, ele é de formação paritária entre prestadores de serviços da saúde, trabalhadores da saúde, 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviço e 50% das entidades usuários. Tá? Essa é a composição do Conselho. O Conselho hoje ele é composto por 40 conselheiros, sendo 20 titulares e 20 suplentes. Tá? Então é um órgão muito importante para a saúde do município, tá? E a gente delibera sobre plano plurianual, né, conferência. O Conselho é responsável por chamar a Conferência Municipal da Saúde. Tá? Então o objetivo do Conselho é sempre apoiar essas conferências, porque a conferência é um momento em que o município, os trabalhadores da saúde conversam com a população, ouve críticas e sugestões de melhorias. Esse é um momento crucial para a gente. Tá? A gente deveria estar fazendo isso com muito mais frequência, inclusive. Tá? Porque esse feedback, esse retorno é importante para todos, para os cidadãos amparenses e para os trabalhadores de saúde, para nortear o caminho da saúde de Amparo. Tá? Que, como eu já falei, é muito bom. Né? Perfeito. Queria até falar sobre isso, a importância da participação popular no caso dessa Conferência Municipal de Saúde Mental.
Olha, a importância é fundamental, porque, na verdade, são os nossos munícipes que recebem o serviço. Tá? Então, essa é a hora que eles têm que atuar como usuário, como cliente, como paciente. Tá? Então, eles sabem normalmente como eles são atendidos, se eles estão satisfeitos, o que poderia mudar, né? O que poderia ser melhor. Tá certo? O que é bom e que precisa permanecer. Esse é o momento em que se fala sobre isso. Tá? Então a participação popular, tanto no conselho, tá, como nas conferências, ela é super importante, porque no conselho nós somos o que o SUS chama de controle social. Tá? E na conferência nós exercitamos isso através da população, dizendo para essa turma bacana, né, de psicólogos, de trabalhadores da saúde, o que precisa ser feito, o que eles esperam deles e da saúde de Amparo. É isso. É tão importante quanto isso. É muito, muito importante. Eu sei que não estava na pauta, mas eu vou colocar. Como que surgiu ou veio a sua vontade de participar de um conselho? Olha, na verdade foi assim muito circunstancial. Eu atuava, eu sempre fui muito crítico, né? A minha experiência vem da iniciativa privada, muito próximo do serviço de atendimento ao cliente. Perfeito. Né? Então eu sabia das mazelas, né, dos nossos clientes, porque eu recebia boa parte das críticas. Né? E a gente sempre teve, sou do mercado editorial, né, vim do mercado editorial, e a gente sempre teve como objetivo sempre satisfazer o cliente. Né? Então a gente tinha que dar um jeito de satisfazer o cliente. Então quando eu comecei a participar da saúde em Amparo, eu comecei a cobrar algumas coisas, muitas delas por desconhecimento, outras com razão, né? E fui me envolvendo. A partir daí, né, claro, sempre com educação, procurando melhorar, procurando construir. A partir daí, as pessoas viram a possibilidade de eu participar de conselho local, de conselho municipal, onde começou o meu caminho. Foi isso. E a saúde foi por, de repente, ver o tamanho que ela é, e realmente, por, de repente, a gente falar assim, a saúde eu acho que é onde a população mais sente que ou tá legal ou não tá legal. Na verdade, o serviço de saúde é o que a população em geral, né? Você fala em educação, a gente vai até uma faixa etária. A população que utiliza o serviço de saúde é desde o bebezinho de 6 meses até o fim da vida, né? Cara, é assim, quem tem dor tem pressa. Né? Então, quando você recorre a um serviço de saúde, normalmente você está num estado em que você tem pressa, você não está indo lá à toa. É diferente de ir ao cinema. Né? Então você é muito mais exigente, certo? E o que eu pude perceber participando desse serviço, né, é que a qualidade do serviço é sempre muito boa, os trabalhadores são sempre muito bem educados, são eficientes na sua grande maioria, né? Mas existem brechas, né? Porque a saúde em Amparo não conta, não tem um livrinho onde ela escreve o que ela promete, o que ela faz. Né? E o paciente também não fala o que ele deseja, exceto nas conferências. Né? Então você chega num posto de saúde com uma expectativa e você tem que se enquadrar a algo que você não conhece. Né? Então gera muitas vezes um conflito, que se souber atuar, ele sempre vai ser construtivo. Né? Então, na verdade, a hora que a gente desemboca para essas conferências de saúde, nada mais é do que expor esses sentimentos. É falar assim, olha, a gente não sabia como vocês trabalhavam, mas a gente acha que vocês tem um caminho outro por aqui, tem outro acolá, né? Para dar uma aperfeiçoada, para adequar isso ao sentimento, à necessidade da população. É isso. Exatamente. E quando a gente fala de edifício, eu sempre me lembro da pedra angular, né? O pessoal que fala pedra de esquina, né? Que é a pedra que sustenta todo um sistema, né? De repente, para que exatamente a construção seja firme. E é isso que as conferências trazem, sem sombra de dúvida, para o Sistema Único de Saúde. E também ao nosso lado, o Daniel Firmino, que não tem parentesco nenhum com o Firmino que joga no Liverpool, a gente sabe disso, né? Mas a gente aqui dentro do AmparoCast, sempre quando traz e quando a gente fala com pessoas da equipe, a gente sempre gosta de ouvir. Eu não apresento ninguém. Né? Quem se apresenta é o entrevistado.
Conta um pouco pra gente, Dani, como que é a sua história na Prefeitura de Amparo. Tá, bom, então eu sou psicólogo, né? Tenho 10 anos de formado e entrei em Amparo em 2018, né? Inicialmente no CAPS AD, trabalhando com álcool e drogas, e logo indo para o CAPS 2, né? Onde realizo trabalho com pessoas com transtornos mentais, né? Na linha dos graves e transtornos graves e persistentes, que a gente chama, né? E tem sido assim, tem estado lá desde então. Sempre que possível a gente busca estar presente nos espaços como esses, né, de poder falar do serviço, ou também valorizando iniciativas como a realização das conferências, né, que são momentos que a gente pode tanto levar para a população mais informações de como funciona o serviço, como também ouvir da população o que ela espera, né, e o que ela entende que está acontecendo no município em relação à política de saúde mental em geral também. Então ele é um dos mais novos que já veio aqui A Verônica tem plaquinha de patrimônio de tempo de prefeitura, brincadeira. É igual. Mas a importância também, estamos falando de saúde mental. Como que é o trabalho e a importância do trabalho da saúde mental na cidade de Amparo? Bom, saúde mental assim, é um tema muito comentado nos dias de hoje, né? Sim. Se a gente pensar palavras como burnout, ansiedade, depressão, são palavras, dependência química mesmo, são palavras e ideias que estão presentes na população, desde dos usuários, como também dos políticos quando prometem coisas, né? Assim, é um grande tema a saúde mental. A saúde mental, enquanto política, né? E essa política que norteia nosso trabalho de cuidado, a atual política foi pensada há mais de 20 anos, né? Com a lei da reforma psiquiátrica. Perfeito. Que é uma lei que entende assim que cuidado se faz em liberdade, né? E quando a gente fala cuidado faz liberdade, é algo que às vezes soa vago quando a gente fala dessa demanda, digamos, das pessoas que conseguem tocar a vida no dia a dia, que são as pessoas que vão buscar um serviço de saúde por um sofrimento, às vezes momentâneo, alguma coisa que ela consegue resolver. A gente fala também das pessoas que têm esses transtornos graves, são as pessoas com transtornos psicóticos, transtorno bipolar ou outros, que muitas vezes acabam por incapacitar ou reduzir muito a capacidade de autonomia, né, delas. Além disso, nessa redução de capacidade, né, algo que essa lei busca trabalhar, né, e a política atual, que nada se deve apenas só ao adoecimento psíquico, mas como que a sociedade responde ao adoecimento psíquico. Perfeito. Né? E isso tem a ver com o trabalho do CAPS. Né? Quando alguém chega lá com algum quadro ou alguma coisa relativa a um desses transtornos mais sérios, o grande trabalho não é o medicar a consulta psicológica apenas. É como inserir essa pessoa em sofrimento na sociedade e ajudar ela a transitar nesse sofrimento sem ser excluída, né? E isso é algo que parece do outro mundo até hoje, 20 anos depois, né? O movimento da luta antimanicomial, né, tem mais de 40 anos, se eu não me engano, e a lei tem mais de 20 anos, e mesmo assim hoje essa política muitas vezes é desconhecida, porque essa lei que versa sobre os transtornos mentais graves como a psicose também vai falar sobre o tratamento das pessoas com dependência química, né? E a gente tem hoje um grande movimento na sociedade de internação de pessoas dependentes químicos, sendo que existem muitos estudos que comprovam, olha, tratamento e liberdade são os mais efetivos, né? Então, assim, esse é um ponto interessante a gente pensar daí no que cabe na própria conferência, né? Qual que é o conhecimento que as pessoas têm do que o município pode oferecer, que o município pauta seus serviços em cima disso, né? Então, assim, o sujeito chega na unidade de saúde ou no CAPS com uma demanda, ele quer a solução para aquela demanda a partir de coisas que ele ouviu na mídia em outros locais, sendo que essa mídia é contaminada com coisas contrárias à política atual, e ele vai exigir aquilo. Então, nosso trabalho, né, no dia a dia não restringe apenas ao cuidado com o usuário. Claro que a gente vai oferecer os métodos terapêuticos que forem necessários, né? Mas é muito assim um trabalho de como mostrar para essas pessoas, para os familiares, para a sociedade que é possível de cuidar das pessoas com transtorno mental em liberdade, né? Que louco não é mais violento que ninguém, né? Essa ideia do louco violento, o louco descontrolado que mata, né? Então, assim, esse é um trabalho nosso que a gente busca levar sempre adiante, né? Então, falando a partir do ponto de vista da minha experiência no CAPS, né? O CAPS tem muito disso, né? Claro que a questão de saúde mental é muito ampla, a gente tem desde os casos leves, vamos chamar assim, não que não exista sofrimento, mas a abordagem, trabalho é outro, como um caso de um transtorno de ansiedade, que isso é absorvido na ponta, que a gente fala na atenção básica, né?
tanto pelas os membros da equipe da Unidade de Saúde da Família ou os psicólogos de apoio do antigo NASF, como também no ambulatório de saúde mental, hoje, né, no caso, a gente tem a especialidade de saúde mental com a psiquiatra, né, ou nos CAPs AD e no CAPs 2, que é o caso nosso. Além disso, a gente tem um ambulatório de saúde mental infantil que é o Catavento. Né? Sim. Então, assim, que está em transição também para se tornar um CAPs, né, está adotando esse modelo gradualmente. Mas é isso, assim, eu acho que Amparo é bem abastecida de recursos para tratamento de saúde mental. Dentro da política, assim, que a política prevê, né, os serviços existem, eles estão ali. Perfeito não é, claro que existem muitos furos, né, isso é algo constante, como em qualquer área, assim, existem os conflitos e as dificuldades que vão buscando ser superadas, mas é uma rede robusta que pode melhorar muito e ajudar muito. E ainda mais quando você tem a possibilidade de opinar e colaborar numa conferência de saúde mental, não é? Sim, com certeza. Né? A conferência é um espaço, né, a gente pensou muito no momento, né, está na pandemia, né, como que se faz uma conferência na pandemia, como se justifica isso, né? E aí vale a pena dizer sobre uma justificativa, né, que assim, que por que não dá para deixar de ter, que ela não é obrigatória a princípio, embora tenha nacional, né, estadual. Além de todos os problemas que nós temos, né, e existem relacionados à saúde mental que as pessoas conhecem, ouviram falar, né, como o número de casos de pessoas que se afastam do trabalho por depressão, né, a taxa de índice de suicídio que é muito grande, né, não só em Amparo, né, mas é algo discutido hoje, um grande tema. A pandemia trouxe muitos problemas, né? Sim. Se entende que a taxa de adoecimento com transtornos psíquicos aumentou muito, tende a aumentar, questões relacionadas ao suicídio também. Então não dá para deixar esse assunto de lado e parar para pensar como a gente vai se organizar para lidar com essas futuras demandas. Outro ponto também é um desmonte das políticas públicas de nível federal, que teve muitos retrocessos mesmo. Então, assim, com o poder da conferência, que pode, a conferência, embora seja realizada no município, ela pode receber propostas que vão ser levadas para a etapa macro-regional, depois a estadual, depois a nacional. Então, a gente pensa também em coisas que vão afetar a política de saúde mental, coisa que no momento tem sido respeitada no nível federal. Né? Perfeito. E a gente vai subir a plaquinha de substituição aqui, porque a gente tem mais uma pessoa que vai falar com a gente. Tá entrando a Verônica, enquanto eu vou falar, né? Você falou sobre essa questão da ansiedade. Pode ficar com a gente aqui, viu, Dani? Aí fica o Dani e a Verônica aqui, que são os dois da equipe de saúde lá do CAPS. Mas é muito interessante toda essa questão, né? Eu estava há alguns dias ouvindo uma entrevista com a médica que atendeu o primeiro caso grave de Covid no Brasil. Virou um livro, que se eu não me engano Você Vai Sobreviver, é o nome do livro, né? E esse livro conta a história, e essa médica, hoje, se eu não estou errado, ela está à frente da equipe de controle, do combate ao Covid, do enfrentamento da Covid lá no Distrito Federal, e ela estava até contando sobre exatamente... ela chegou a usar o termo epidemia de ansiedade, né? Citou dois casos muito interessantes aqui, por exemplo, de uma senhora que chegou para ser atendida por ela e queria um teste de Covid urgente porque o filho dela tinha positivado por Covid. E esse filho morava a 42 quilômetros de distância da mãe e não teve contato com ela há 6 meses. Minha senhora, a senhora não vai ter pegando Covid do seu filho a 42 quilômetros, nem por WhatsApp, nem por Bluetooth, né? Mas a ansiedade, aquele medo, meu filho está, né? A ansiedade da pessoa, o desespero da pessoa nesse sentido, e até um outro caso que ela citou de uma pessoa que mora no condomínio dela, que deixa o carro fora do condomínio, porque se ela tiver algum problema de falta de ar, ela não vai precisar perder tempo nem para tirar o carro da garagem. Cara, é o cúmulo do absurdo, né? E por isso que a gente fala dessa questão, né, da ansiedade que tem tomado tanto, mas a gente vem falar da Conferência de Saúde Mental e a Verônica Expósito, que
é a primeira entrevistada do podcast que vem pela segunda vez. Né? Então você vê que a menina tem know-how aqui para estar com a gente. Verônica Espósito, psicóloga, já contou um pouco pra gente em outras participações, mas quanto tempo tá lá no CAPS? No CAPS, entre idas e vindas, eu estou há 10 anos. Tá? 10 anos. Eu já participei de outros dispositivos da saúde, né? Já fui em ambulatório de saúde mental, NASF, tive a oportunidade de conhecer o trabalho do NASF, né? Ajudei a construir um pouco do que o Catavento vem fazendo hoje, né? Mas quem é CAPS volta pro CAPS e eu tô muito feliz de estar lá de novo, podendo estar com uma equipe muito bacana e fazendo um trabalho bem legal, né? Nesse momento mais do que nunca, né? Falando de pandemia e de tudo que ela traz pra gente, né? Tanto no contexto dos transtornos mentais como das outras síndromes que acontecem em decorrência desse momento que a gente está vivendo, né? E quem é AmparoCast volta para o AmparoCast. Não tem o que fazer, cara. Isso aqui é viciante. Mas vamos falar um pouco do cronograma, de tudo que vai envolver. Essa semana já está acontecendo. Você que está acompanhando esse podcast na quinta-feira, 14 de março, né? Já começou na segunda-feira, já tiveram algumas atividades, mas as pré-conferências elas são de suma importância porque é na pré-conferência que a população é ouvida, não é, Verônica? Sim, isso. Na verdade, as conferências de saúde, né, como já colocaram o Daniel e o Sr. Birajara, elas são momentos que a população e os trabalhadores se unem e os gestores também em prol de melhorar o serviço de saúde, né, o serviço do SUS, né? E esses momentos são muito importantes, né? Inclusive, tão importantes são, né, os temas que se fez possível um tema exclusivo para a saúde mental, né? Então, vocês já viram aqui, né? Acho que recentemente também a Dalila esteve aqui falando das conferências de saúde, de uma forma geral, né? Na saúde de uma forma geral. E agora a gente está falando especificamente do tema saúde mental, né? E aí, para essa conferência, foi feita uma convocação a nível nacional, né? Então, a gente está na quinta, a nível nacional, e estamos na segunda, a nível municipal. Porque o que vai acontecer? As conferências, elas vão crescendo, né? Então, assim, quem participa da municipal participa da macro-regional, né? Que seria estadual, das regiões e tudo mais, e pode ir para nível nacional, né? Então, essas propostas que hoje o pessoal, né, a população, por exemplo, aqui de Amparo fizer, né, e tudo mais, elas vão subindo de nível porque a gente precisa da aprovação do federal para concretizar, né, algumas coisas. Outras, o município mesmo já consegue concretizar de ação, tá? Então, para a nossa conferência municipal, a gente destacou um tema, né? Todas as conferências têm um tema. E o nosso tema, né, que vai chamar aí para todas as discussões o cuidado e liberdade e SUS para todos, né? Que é o que o Daniel falou da reforma psiquiátrica e tudo mais, né? Então, assim, como a gente pode cuidar das pessoas que têm, né? Ou então prevenir casos, né, de saúde mental na nossa comunidade. Quais dispositivos estão ali para fazer isso, né? E aí a gente montou a nossa comissão, né? Feita, né, pelo conselho, né? O senhor Birajara está na comissão, nós trabalhadores, e com o apoio da gestão, bancamos que nós faremos a nossa conferência municipal, né? E serão feitas as pré-conferências que já estão acontecendo, né? Elas vão ser divulgadas, né? Você vai divulgar também. Você que acompanha o Facebook da Prefeitura, as mídias sociais, Instagram, Twitter e também no site da Prefeitura, tem todo o calendário lá. Então, de repente, você é usuário de uma unidade de saúde próxima da sua casa e vai ter aí, participe. Sim. É a sua chance, é a chance da população poder aí
ter esse debate de ideias, até conhecer um pouco mais, né? Como disse o Bira lá no começo, né? Sim. De repente a gente acha que é assim, não, calma. Funciona desse jeito, né? Sim, na verdade serão várias pré-conferências nos dispositivos de saúde, mas não são só da saúde, é uma conferência que a gente fala que é interdisciplinar, porque saúde mental a gente não faz só na saúde, né? Então a gente tem apoiadores também da educação, de outros pontos da rede, a questão dos grupos, né, sociais, né, assim, de comunidade, né, grupos expressivos da população, podem estar participando em qualquer pré-conferência. Então, não consegui participar na do meu bairro, eu posso procurar outra para poder participar, porque elas são em horários diversificados, você pode participar. A diferença é que cada pré-conferência gera propostas, né, e delegados. Os delegados, eles são aquelas pessoas que vão votar se a proposta entra ou não no final do nosso relatório, que é aquele relatório que sobe para o estado e para cima, né? Então, assim, os delegados, eles têm o poder de votar. Então, você só pode ser candidato a delegado numa pré-conferência, mas você pode participar de quantas você quiser, dando a sua opinião e a sua proposta, né? Todas as unidades terão caixas coletoras de propostas. Se você não puder ir no dia fazer sua proposta, você pode pôr na caixa antes, porque vai ter uma ficha ali para isso, tá? Perfeito. E no dia da conferência, toda a população vai poder conferir, na verdade, o resultado das pré-conferências. É assim que funciona. É assim que funciona. A gente faz as pré-conferências presenciais, né, de uma forma segura, que a gente consiga estar discutindo ali todas as propostas. Os delegados vão votar, né? E aí no dia 27 de abril a gente vai fazer a exposição para a população de todas as propostas que passaram na votação dos delegados. Então, por que é importante a população participar? Porque sem população não tem delegado, né? Então, para ter delegado, a gente precisa da paridade, a gente precisa de nós, funcionários e gestores, e precisa da camada da população também. A população é muito importante para tanto delegar quanto fazer a gestão pública, né? Não existe sentido eu fazer uma conferência só com funcionário, né? Não é assim que funciona. Da saúde mental aqui na cidade de Amparo, como que funciona? Certo. Hoje a gente fala de saúde mental também nos 3 níveis, né? Primário, secundário e o terciário, né? Então, a saúde mental, como eu falei também no outro podcast, né? Ela não é feita só dos profissionais de saúde mental, né? Então, uma atenção básica que tenha grupos, que acolha, né? Que escute as demandas da população, ela também consegue fazer uma primeira assistência em saúde mental, e o mais importante do que a assistência é a prevenção, né? Quando você contou a história da ansiedade, né, da questão do Covid, é mais ou menos isso. A gente tem que ajudar a população a estar lidando com demandas que não são necessariamente patológicas, mas são no sentido mais assim comportamentais e reativas a uma situação. E a gente tem que dispor de formas dessa população conseguir se reestruturar e melhorar, né? E isso não é doença, né? Isso é prevenção, né? Agora, falando de assistência, né? Além das unidades de saúde da família, né? Que hoje contam com o apoio de um profissional da psicologia, pensando, né, nessa promoção de saúde, a gente tem os CAPs, né, como o Daniel falou, o AD, que é específico para uso de álcool e drogas, né, pessoa com padrão de dependência ou prevenção. Temos o CAPS 2, que são os transtornos graves e persistentes, né, o núcleo catavento, que como bem o Daniel falou também, está se estruturando aí para virar um CAPS de atenção infantil-juvenil, né. E, enfim, temos saúde do trabalhador, onde também a gente pode falar de prevenção, né? Que temos o pessoal do Sereste já teve colega, aqui também com a gente. Isso, lá tem uma colega psicóloga e toda a equipe também faz assistência se for caso de saúde do trabalhador, né? Então é uma equipe bem extensa, né? E a gente procura se conversar muito. Nós temos muita interlocução, saúde e assistência, saúde e educação, né? Então, às vezes, as pessoas não entendem por que não se encaminha para a especialidade. Não se encaminha para a especialidade porque a gente pode resolver a nível de atenção básica, a nível primário, né? O que se encaminha para a especialidade, a gente tenta cada vez que seja só realmente os casos mais
que demandam uma atenção mais qualificada, não que a atenção básica não seja qualificada, mas que demandam atenções específicas, né? Perfeito. E ouvir os profissionais de saúde, a gente sempre fala nisso, né? A gente vai acompanhando o dia a dia, ouvir o profissional de saúde, ouvir a ciência, você pode ter certeza que é a melhor coisa que você pode fazer, né? A gente, até num aspecto um pouco mais ali voltado a situações, a gente fala da capacitação que a gente acaba recebendo, né? E é muito legal você poder encontrar com essas pessoas que estudam anos aí, né? E trazem coisas que, se a gente tentar, não vai conseguir, cara. Então, o profissional de saúde, sem sombra de dúvida, faz essa diferença. A saúde mental, aqui em Amparo, eu posso falar por coberturas de eventos de saúde mental, a gente vê a seriedade que o pessoal trabalha, seja no dia da luta antimanicomial, seja, de repente, num dia aberto em praça, onde você conhece os serviços que a saúde mental traz para a população ou faz aqui na cidade de Amparo. A gente só tem a elogiar vocês e toda a equipe que está aí, né? A gente teve outro dia conversando sobre a estruturação do que a gente ia fazer de comunicação para conferência e sabe da vontade que vocês têm por fazer o melhor, né? A gente só tem a elogiar e, sem sombra de dúvida, esperar aí que a população participe. Vá até... Esse podcast tem esse objetivo, né? Outro dia era a história da vacinação, a gente passou quase meia hora falando, vacina, nego. E também do Novembro Azul. Vá fazer o PSA, parecia um mantra, né? E agora esse podcast tem esse mantra. Participe da conferência, das pré-conferências. A conferência municipal, ela já é o resultado, como a gente já disse. E você vai poder acompanhar pelos canais da prefeitura a transmissão, né, Verônica? Sim, por isso que é a importância da participação da população, né? Mas eu não tenho ninguém que faz tratamento. Porque tem muito isso, eu não preciso. É o que eu falei, a saúde mental, ela é um coletivo, né? De alguma forma você vai participar, porque é prevenção também, né? Então vá, se intere, participe. Cada pré-conferência vão ter pessoas ali que podem tirar suas dúvidas, mesmo que você ache que você não sabe ou que você não precisa, você vai poder contribuir de alguma forma. São vários eixos temáticos que a gente precisa fazer propostas de melhoria, né? Então, pode destacar alguns? Sim. A gente tem o cuidado em liberdade como garantia de direito à cidadania, que é o que a gente destacou bastante aqui, Sim. que é a respeito da reforma. Uma parte muito importante que todos vão se admirar de ter, mas que é bem interessante, é gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental, né? Então, assim, como que tá vindo esse recurso, como que esse recurso está sendo muito aplicado, legal. né? Tudo é limpo, tudo é demonstrado, né? Mas se a população não vai lá e pergunta, né? Fica vago. E política de saúde mental e os princípios do SUS, né? Quais são os princípios do SUS? Os 3 principais: universalidade, integralidade e equidade. O que quer dizer isso? O SUS é para todos, ele atende em qualquer estado e ele é equinâme, né? Então não é porque você tem plano de saúde, é assim, ele te atende na sua necessidade. O que você precisa, você é atendido dentro do SUS, né? Independente do que seja. E temos o último, e que a gente falou muito aqui, e a Conferência Nacional já disse que é para discutir: impactos na saúde mental da população, trabalhadores de saúde, segurança e educação, e os desafios para o cuidado psicossocial durante e após a pandemia, né? Então, assim, se você estava com alguma dúvida de que você não faz parte dessa discussão, você faz parte, né? Mais do que nunca, você está vivendo essa parte da discussão da conferência de saúde mental. Amores, alguma coisa que a gente não tratou aqui durante esse podcast que vocês queiram falar, queiram acrescentar? Daniel? Não, né? Eu acho que é o convite mesmo, como você Perfeito. bem fez, né? As conferências, né? Elas são um momento de participação democrática, né?
se diz muito da qualidade da democracia no nosso país, mas os espaços de conferências, né, não existem só na saúde, em outras áreas, como educação, segurança, conselhos e tudo mais. Mas então, agora falando de saúde mental, participe, né, esteja presente. Todo mundo tem demanda, todo mundo tem queixa, todo mundo usa o SUS, né? É um momento que todo mundo pode colaborar para fortalecer ele também. Então, participem. Então, obrigado, Dani, obrigado, Verônica, obrigado, Birajara, tá ali, muito legal essa participação aqui com a gente. Especial dessa vez. Especial. Normalmente só a gente traz o pessoal que trabalha e hoje uma pessoa que convive, que tem esse contato que é de suma importância para quê? A saúde, principalmente nesse caso, a saúde mental, possa ter aí um serviço de mais qualidade para a população. E a gente agradece a você que acompanhou mais essa edição do Amparo Cast. Agradecer ao Rodrigo Cap, que está lá na técnica, o Rogério Areias, que está aqui à frente das câmeras, e você que acompanha a gente semanalmente. Grande abraço e participe, acompanhe a gente no Amparo Cast, porque aqui a pauta é amparo.